Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas sempre estão me perguntando, pastor, qual que é a melhor forma, qual que é a receitinha do bolo para se lutar por restauração de casamento? E, queridos, o que você precisa fazer é bem simples, é buscar no Senhor, é orar, é clamar, é se entregar para Deus, mudar aquilo que você precisa mudar na tua vida e aí depender de Deus para que Deus faça o mesmo lá para com o seu cônjuge que está apartado, que está afastado, né? Mas tem uma coisa muito importante, é que você precisa livrar dos seus sentimentos. Seus sentimentos são prisões, são cadeias. E o sentimento, quando a gente se deixa dominar por ele, ele atrapalha a progressão, a evolução das nossas vidas em todas as áreas. Em todas as áreas. Não podemos viver emocionados. Não podemos viver de forma sentimental. Precisamos viver de forma racional, racionalizando as coisas, tendo fé em Deus, mas longe da dependência emocional. E aí não é dependência do marido, dependência da esposa, mas é parar de depender dos seus próprios sentimentos, né? Eu vou buscar a restauração de casamento porque eu amo demais o meu marido. Ora, você está buscando pela forma errada, pelo meio errado. Porque o seu sentimento ele vai passar, ele vai embora. Esse amor que você tem hoje, daqui a um tempo ele vai embora, ele vai se esgotar, né? E quando sai o sentimento, você tem duas opções. Quando o amor vai embora, duas opções surgem na tua vida. Uma é você nutrir uma obsessão, você já não tem mais sentimento nenhum pelo marido, pela esposa, mas você não quer desistir porque é teu e pronto, acabou. E aí você cria um outro sentimento, que é o sentimento da obsessão. Você se torna ali obcecado pelo seu cônjuge. E uma segunda situação, que é o que mais acontece, é quando você deixa de ter o sentimento de amor pelo seu marido, pela sua esposa, e aí você simplesmente vai embora. Porque aquilo que motivava a tua busca, aquilo que inspirava e incentivava você a buscar por restauração era apenas o sentimento. Ele foi embora, não vê mais sentido em lutar pela restauração. Agora deixa eu te falar, esses sentimentos eles são tão ruins, mas tão danosos, ser dominado por ele. Não que o sentimento seja ruim, se ele for bem utilizado ele é muito bom, mas quando ele nos utiliza, ele traz desastres. Você vê na vida do seu marido, na vida da sua esposa, também é assim. Também é assim. Olha, hoje, neste exato momento que nós conversamos aqui, tem inúmeros homens e mulheres que não voltam para suas casas por puro orgulho. Orgulho, não quer dar o braço a torcer. Não quer dar um braço a torcer, acham que estão certos, que a mulher deveria se humilhar, implorar para que ele volte e que reconheça que o erro foi dela, quando na verdade foi ele que abandonou o lar. A mulher também muitas vezes não volta para casa porque tem aquele orgulho inflado, sabe? Não dá o braço a torcer, mas de jeito nenhum mesmo. E isso tem impedido que homens e mulheres voltem para suas casas. Estão orgulhosos demais, querem estar sempre certos. Não, eu fui embora, mas eu tive motivo para ir embora. É aquele homem, é aquela mulher, sempre jogando a culpa no outro. Então esse sentimento que eles têm causa um empecilho muito grande para a restauração do casamento, para a volta deles para casa. Quer ver um outro que causa problema também? É a vergonha. A vergonha é um sentimento terrível, porque a vergonha, ela, além de fazer você pensar, que é a parte boa, naquilo que você está fazendo, ela também te limita. Ela também mostra para você que, poxa vida, é melhor eu ficar no meu cantinho quietinho, porque se eu voltar, eu vou ser julgado, eu vou ser exposto, a minha vida ela vai ser digna de fofoca, as pessoas vão ficar falando, vão ficar comentando, e eu não suporto isso. Quantos homens e mulheres passam por essa situação? Tal situação que você também hoje passa. Quantos de nós que buscamos pela restauração do casamento, ou seja, não fomos nós que demos causa
a saída, a destruição do casamento, mas mesmo assim nós sentimos envergonhados por tudo que está acontecendo. Ou seja, não temos a culpa exata pela decisão do marido ir embora, porque afinal de contas foram eles que quiseram ir embora, né? Marido e esposa, mas nós nos sentimos envergonhados. Agora você imagina quem tomou a decisão, quem realmente disse: chega, não quero mais. A vergonha, o tamanho da vergonha que eles sentem. Esse é mais um dos sentimentos que causa no seu marido, na sua esposa, uma dificuldade extra, uma dificuldade a mais para não voltar para casa. Além disso, tem o sentimento da culpa. Eles se culpam muito, e aí quando eles se culpam, eles pensam: eu já destruí uma vida, eu já destruí uma família, os meus filhos já estão sofrendo, e agora ele pensa: eu tenho outra pessoa, ela pensa: tem outra pessoa, às vezes tem filho deste novo relacionamento, e pensa: mais uma dor, vou causar mais um estrago, é mais uma pessoa que vai ficar chorando, é mais uma família que será destruída. Então tudo isso pesa, mas pesa por quê? Porque eles não olham para o lado racional, ou seja, aquilo que realmente precisam fazer, independente daquilo que estão vivendo e daquilo que estão sentindo. Então vivem-se por sentimentos relacionais. Nós não podemos viver por sentimentos, nem nós, nem eles. Os sentimentos, eles são para nos aproximar das pessoas, são para nos gerar ali empatia, mas não podemos ser dominados pelo sentimento. O medo, por exemplo, é um sentimento que muitas vezes toma conta de nós e faz com que a gente haja segundo o medo. Ou seja, o medo, ele tem uma função, que é nos deixar alerta, nos deixar atento para a gente evitar o perigo. Mas o medo chega a um ponto que ele nos domina e ele nos torna paralisados frente a uma situação. Você tem medo de fazer alguma coisa por medo de fracassar, por medo de se dar mal, e aí você não faz, você nem tenta sequer. Por quê? Porque o medo te paralisou. Ele precisava apenas te deixar alerta quanto às dificuldades que vão surgir, mas ele tomou conta de você, que ele te paralisou, que ele não te deixa sequer tentar, quanto mais concretizar algo. Os nossos sentimentos, eles precisam trabalhar a nosso favor e não contra nós. Teu marido, tua esposa também vive esse mesmo dilema. Eles têm sentimentos e sentimentos conflituosos. Você não tem ideia de quanto teu marido e a tua esposa pensam em você. Pensam em você, mas aí surgem outros sentimentos que conflitam, que batem de frente com os sentimentos da lembrança, do carinho, da saudade, daquele sentimentozinho de: puxa, como era bom estar com ele, como era bom estar com ela me lembra isso, ele me lembra aquilo. Aí surgem os sentimentos de culpa, de rejeição, o sentimento de que, a culpa é dela, né? Todo relacionamento, o fim de um relacionamento, ele traz uma dor desgastante para ambos os lados, tá, querido? Para ambos os lados. Teu marido, que foi embora, ele sentiu demais a separação, a destruição do lar. O problema é que existiam outros sentimentos além do sentimento de frustração por ter o casamento arruinado, por não dar certo algo que ele sonhou tanto. Tem outros sentimentos, e muitas vezes esses outros sentimentos sufocam, estão acima do sentimento de frustração, que faria com que ele lutasse pela restauração do casamento. Tua esposa, de igual forma, é claro que ela sentiu, é óbvio que ela sentiu. Não existe uma pessoa que se una à outra e aí há um rompimento que ela saia de boa, que não exista absolutamente nada. Não tem. Todas as pessoas, elas são feridas neste processo todo. Todas as pessoas, elas são machucadas no processo de separação. E aí precisam da cura, que é a restauração dos seus casamentos, a restauração das suas vidas, a transformação das suas mentes, para que elas não vivam mais de acordo com sentimentos. Com sentimentos. O que levou o marido embora do casamento, levou a esposa embora, foram sentimentos conflituosos. Eu me casei com ela, me casei com ele,
E é com eles que eu quero formar minha vida. Mas aí surgiu uma outra pessoa na vida deles, né, que os encantou, fez um encantamento, e ele começou a questionar os sentimentos. Mas será que eu gosto da minha esposa ou eu gosto da outra mulher? Será que eu gosto do meu marido ou eu gosto do outro que surgiu na minha vida? Os sentimentos começam a tomar conta, começam a aflorar, e aí às vezes você já vive uma rotina muito grande, né? Às vezes são anos de casamentos, anos juntos. Então, algumas coisas que encantam o ser humano, que encantam os desejos da nossa carne, eles vão sendo quebrados com a rotina. É natural, é normal. Por isso que você não pode viver por sentimento. Porque se você viver por sentimento, ninguém permanece casado por muito tempo. Porque vai se quebrando, a rotina quebra os nossos encantamentos, quebra. A menina era linda, maravilhosa aos olhos do marido, mas o tempo vai passando, que as atividades do casamento, cuidado com o filho, cuidado com a casa, cuidado com o marido, vai desgastando a esposa. Às vezes falta verba, a mulher não tem tempo, não tem dinheiro, não tem ânimo para se cuidar, e as coisas vão indo de mal a pior. O homem, por sua vez, não é diferente. O homem vai se descuidando. Por quê? Porque antes ele se cuidava para encontrar uma gatinha. Antes ele se cuidava para sair para baladinha, para se mostrar perfeitinho para a menininha que ele queria encantar. Agora ele já fez isso. Então ele vai deixando isso de lado. Não é que ele não precise te encantar, ele precisa. Só que ele não consegue enxergar isso. E queridos, é desgastante, é trabalhoso, dá trabalho. São horas e horas se produzindo para outra pessoa, né? São dias e dias de academia. E o marido, às vezes ele tem uma rotina tão estressante, tão desgastante de trabalho, preocupações com contas a pagar, com filhos na escola, são tantas coisas que o homem se deixa de lado. Ele acaba se deixando de lado e ele vai cuidar de outros assuntos. E aí aquele brilho, aquele encantamento do relacionamento, ele vai desaparecendo por causa da rotina, por causa da vivência. Isso é natural, mas as pessoas, elas não enxergam isso como natural. Elas enxergam isso como descaso, como falta de preocupação com o outro. E não é. Isso é fruto da continuidade da vida. Há tempo para todas as coisas. E aí vai se tornando ali. Não estou dizendo que você não deva se cuidar. Estou dizendo que é natural que você se cuide menos. É natural que as outras coisas do casamento, elas tomem conta. Num relacionamento, num namoro, você não tem essas preocupações. Então é óbvio que é mais fácil você cuidar do visual, você cuidar ali de estar sempre bem apresentável, porque você não tem as outras complicações que vêm com o relacionamento, com o casamento, com filhos. Aí, tudo isso para te dizer que você está vivendo um casamento que é normal ao longo do tempo você ir quebrando os encantamentos, né? Mas aí aparece uma menina que encanta o seu marido, que vive uma rotina, que traz de volta a ele sentimentos que ele já não experimentava há muito tempo, os sentimentos da adolescência, da juventude, onde ele era aquele cara, garanhão, conquistador e tal, tudo mais. E aí ativa isso dentro dele. Pô, uma menina nova, com um futuro brilhante pela vida, está interessado por mim, ativa um sentimento muito gostoso dentro do ser humano, que é gostoso vivenciar isso. Só que aí é que está o problema. Esse sentimento é bom? É bom. Mas esse sentimento é bom lá no passado. Agora, no presente, ele não é bom. Porque agora o presente dele é outra realidade, é um outro momento, que daí ele vai pesar o sentimento gostoso com a realidade. E aí ele precisa ser racional. Quando ele não é racional, quando ele não consegue parar e pensar, eu tenho uma família, por mais que isso seja gostoso, afague o meu ego, seja bom, eu não posso pensar nisso, porque eu tenho uma família e eu preciso zelar por isso.
Então ele vai jogar fora, ele não vai ser escravo do sentimento, ele vai partir para o lado racional. Só que muitas pessoas são escravas dos seus sentimentos e acabam indo para o lado que é mais gostosinho, que é mais interessante, e aí é onde se dá toda a destruição da sua própria vida e da vida do seu cônjuge, dos seus filhos e por aí vai. A esposa, por sua vez, também é assim. Ela vive num relacionamento onde ela acha que o marido não a vê como mulher mais, só vê como uma dona de casa, como uma empregada, uma serviçal do lar, só vê ela como a mãe dos filhos, né? Então ela se sente desvalorizada, ela sente que ela perdeu o espaço de mulher mesmo. Ela não se consegue enxergar, e isso acaba trazendo um desespero muito grande para os seus sentimentos. A realidade não é essa. A realidade, sim, que o marido a ama, que o marido quer, mas o marido talvez não consiga ali traduzir isso para ela, e ela também não consegue entender a linguagem do marido. Por isso que é muito importante vocês se conhecerem e aí vocês tentarem de todas as formas falar a linguagem do outro, para que o outro também possa entender. Só que aí, quando não se fala a linguagem do outro, não se tem como interpretar as coisas. E aí o racional que devia imperar na vida dessa mulher também, assim como na vida do homem, já não impera mais. O que impera é alguém mandando mensagem para ela. Alguém olhando para ela e dizendo: nossa, você é linda demais. Eu, se fosse seu marido, eu no lugar do seu marido. E ela começa a se encantar. Nossa, alguém me dando atenção. Alguém olhando para mim. E às vezes ela até mesmo ela se olha e fala: nossa, mas eu não sou tudo isso. Eu não sou tudo isso. Mas aí alguém dizendo, ela: nossa, não é que é verdade? Você começa a ter o seu ego afagado, massageado, gostoso ali. E o que acontece, querido? O que acontece? Nada mais, nada menos do que você foge da realidade para viver o engano, para viver o engodo, para viver a mentira. Porque o engano é sempre muito melhor do que a realidade. É uma fuga à realidade. E é, na verdade, ali um momento, para muitas pessoas, prazeroso, de curtir, de se divertir, de ter ali aquela sensação que foi experimentado lá na adolescência, na juventude, e que agora não se experimenta. E aí abandona ali o racional para viver o sentimento. Está vendo como se viver pelo sentimento, ele é muito perigoso? E é perigoso para todas as pessoas, não só para nós que buscamos restauração de casamento, mas também para o marido e para a esposa que estão vivendo lá o adultério, estão vivendo a solteirice, estão vivendo esse lado aí, porque o sentimento deles os consumiu, os tomou conta. Hoje, para nós, isso é uma realidade muito angustiante também, porque a gente vive muitas vezes pelo sentimento. Qual que é o sentimento? O da injustiça. Porque você vai olhar para o seu marido, vai olhar para a sua esposa, e aparentemente eles estão felizes e realizados. E você fala: mas não é justo eu ter que renunciar à minha vida enquanto eles estão vivendo no bem bom. Seu sentimento diz isso para você, não é a realidade. Porque a realidade é que uma pessoa sem Deus jamais vai conseguir ser feliz. E é a situação do teu marido, a situação da tua esposa. Mas o teu olhar, os teus sentimentos vão te dizer completamente o contrário. Assim como disseram para eles, vão dizer para vocês também. E o que você vai fazer? Você vai buscar uma realidade que condiga com os teus sentimentos e não com a sua racionalidade. Isso é muito importante que você comece a analisar, que você comece a pensar. Tem que começar. Porque senão, querido, você vai causar desastres e mais desastres. E no final das contas, você vai olhar como Salomão e dizer: olha, tudo isso é correr atrás do vento. Não tem utilidade nenhuma, gente. É vaidade, é bobagem, é besteira, é insignificante. O que nós precisamos viver é a realidade dos fatos, aliado à nossa razoabilidade.
E claro, sempre a razão precisa estar solidificada na fé. A fé precisa ser a base de tudo. Se está com problema, se está com dificuldade, não se preocupa. Deus vai resolver essa situação. O que você não pode é agir por sentimentalismo bobo e tentar colocar as tuas mãozinhas para solucionar. Muitas pessoas hoje procuram outras para se satisfazerem, porque os seus sentimentos estão dominando, tomando conta. E aí, em nada, repito, em nada difere dos seus maridos e esposas. A única coisa que você vai saber dizer para diferir é: eles fizeram primeiro e você fez segundo. No mínimo, você é incompetente por não ter feito primeiro. No mínimo. Porque errado os dois estão fazendo. Não viva por sentimentos. Não viva por sentimentos. Viva pela fé em Cristo Jesus e pela racionalidade das coisas. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz.